Muito bem, pessoal. Bom dia, então, para todos. Vamos dar início aqui à nossa aula 24. Nessa aula, essa é a primeira aula do assunto da quarta prova, né? E nesta aula, nós vamos falar sobre sequências. Vocês devem ter a ementa do curso, né? E vocês já sabem que o conteúdo, então, dessa quarta prova é aquele conteúdo que está faltando, que seria sequências e séries, certo? Bom, mas o que é uma sequência? Antes de falar de sequência, eu gostaria de falar sobre lista. O que é uma lista? Vamos pensar numa lista de números. Bom, uma lista de números seria, eu vou pegando números. Eu coloco aqui o número 1, depois eu posso colocar o 2, o 3, o 7, o π, o p neperiano, o 4, posso repetir, colocar o 1 de novo, posso colocar de novo o 3, posso colocar o menos 10 e assim por diante. Isso é uma lista, certo? Tá bom, é uma lista. Aí eu posso pensar aqui seria uma lista, vou colocar aqui entre aspas, sem fim. Porque essa lista que eu estou colocando aqui é uma lista que tem um fim, tem um número final que é o menos 10. Mas se eu pensasse numa lista que não termina, por exemplo, pensa em todos os números naturais. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Posso pensar em todos os números pares. 2, 4, 6, 8 e assim por diante. Isso é uma lista sem fim, certo? Ou uma lista com uma quantidade infinita de números. Mas daí eu pergunto para vocês, tá, mas o que é isso matematicamente? Como que a gente pode formalizar uma lista? Alguém tem alguma ideia de como formalizar uma lista? Alguém poderia me dar uma ideia? O que é isso, né? Você pode pensar assim, o que é uma lista? Eu posso pensar assim, a lista é assim, na primeira casa eu coloquei o número 2, pensa aqui na lista dos números pares. Na segunda casa eu coloquei o número 4. Na terceira casa eu coloquei o número 6. Então, na verdade, o que seria essa lista? Observa, essa lista é uma coisa mais ou menos assim, então, primeira casa 2. Então, primeira casa, joguei no 2. Segunda casa, eu joguei no 4. Terceira casa, joguei no 6. O que é isso, né? Pensa comigo. Então, quer dizer que para todo número natural, eu estou jogando ele para alguém. Mas o que é isso? Algum número real. Isso seria uma função, não é? Isso é uma função. Então, essa lista nada mais, nada menos é do que uma função. Que função? É uma função com domínio sendo os naturais. Aqui, para não dar confusão se o zero está ou não nos naturais, eu vou tirar o zero, tá? Que vai dos naturais sem o zero em R, certo? Isso é uma lista sem fim, certo? Mas essas listas sem fim, elas recebem um nome. O nome que nós damos para essas listas é função. É sequência. Então, eu vou escrever assim, as funções com domínio, que é o que tem ali acima, né? Com domínio n sem o zero e contradomínio real são chamadas de sequências reais. Tá bom? Então, isso é uma sequência real.
Uma sequência, então, nada mais, nada menos é do que uma função cujo domínio é os naturais e o contradomínio é os números reais, tá bom? Isso é uma sequência. Ah, ótimo, isso é uma sequência. Aí alguém, talvez, que já até fez o curso outra vez, está pensando, mas não é assim que aparece uma sequência. Tem um tal de AJ, A, blá, blá, blá. Bom, o que acontece, na verdade, é assim, você está acostumado, quando eu falo de função, escrever assim, ó. Por exemplo, as nossas funções são nos naturais, então já vou colocar assim. Eu vou pegar, então, um número natural, J, e vou levar ele em alguém. Você está acostumado a escrever assim, F de J, né? Ou G de J. Quando eu estou trabalhando com sequência, é convencionado que a gente vai trabalhar, na verdade, a gente vai estar denotando, não como F de J, mas sim A de J, ou X de J, ou Y de J, certo? É desta maneira que eu vou estar trabalhando. Então, isso é uma sequência, tá bom? Uma função que vai dos N, dos naturais, nos reais, certo? Para cada J, eu levo um AJ. Como é para cada J eu levo um AJ, eu vou colocar algumas notações seguindo esse J. Mas lembrando, né? Posso também construir, se eu quiser, também uma sequência N no 0, indo em R, que pega um J e leva em XJ. Isso agora seria como se eu falasse antes para funções, né? Tem a função F, tem a função G. Aqui eu tenho a sequência AJ e a XJ. E o J é uma letra apenas. Então, também eu posso colocar outra letra no lugar. O que eu quero dizer é, se eu colocasse assim, N indo em XN, é a mesma sequência. Essa sequência aqui é exatamente a mesma sequência que essa, tá? Porque o J ou o N é só uma questão de letra. Muito bem. Agora, algumas notações de sequência. Quando eu falo de sequência, é comum eu escrever assim. Considere a sequência, não nessa forma de função, mas o mais comum é escrever nessas formas que eu vou colocar aqui, que seria na forma de lista, entre chaves, A1, A2, A3 e assim por diante. Essa é uma notação comum, usual. Outra notação usual que nós temos é escrever assim, ó. Em vez de escrever A1, A2, blá, 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 é escrever assim, AJ. Certo? Outra notação usual que nós temos olha aqui eu só escrevi AJ, né? Mas é usual também escrever AJ, J indo de 1 até infinito. Que essa anotação é para dar a ideia de que o J está continuando, tá bom? Aí você também pode lembrar, outra anotação comum também é eu escrever entre parênteses, AJ. Olha aqui, eu escrevi essa daqui entre chaves e entre parênteses, certo? Muito bem. Qualquer uma dessas notações é usual você encontrar nos livros. Eu, particularmente, gosto mais desta notação e desta notação, mas todas elas você encontra nos livros, tá bom? Então, estou colocando elas todas para vocês conhecerem. Muito bem. Agora, nós vamos fazer o seguinte, eu vou colocar alguns exemplos de sequências, eu vou ilustrar com uma notação e a gente vai passar para outras notações. Então, por exemplo, eu posso considerar a sequência assim, ó. N sobre N mais 1, com N variando, de 1 até o infinito. O que é isso? Vamos lá. Isso daqui é uma função. Que função?
é a função que pega o número 1 e leva no 1 sobre 1 mais 1. Certo? Que é quando o n é igual a 1. Pega o número 2 e leva ele aonde? Leva ele no 2 sobre 2 mais 1. O 3 e leva no 3 sobre 3 mais 1. O 4 leva no 4 sobre 4 mais 1. Certo? Essa é a nossa função. Tá. Mas vamos agora passar essa sequência para outras notações. Qual outra notação que eu posso colocar? Eu posso colocar essa notação aqui da lista, listando todos os números da minha sequência. Então, eu colocaria aqui, quando o n é igual a 1, eu tenho qual número? Eu tenho 1 sobre 1 mais 1, que é 2. Depois, eu tenho, na casa 2, eu tenho 2 sobre 2 mais 1, que é 3. Na casa 1, 2, 3. Na casa 3, eu vou ter 3 sobre 4. Observa que, então, essa sequência que ela está fazendo, ela está crescendo os naturais de uma em uma unidade, no numerador começando no 1 e no denominador começando no 2. Então, o próximo aqui seria o quê? 4 sobre 5. O próximo seria 5 sobre 6. O próximo, 6 sobre 7. E assim por diante. Tá bom? Essa é a nossa sequência. Bom, que nem eu falei, temos aqui 4 notações para a sequência. Outra anotação que eu poderia colocar é escrever simplesmente n sobre n mais 1. Essa é outra anotação. Outra anotação que eu poderia escrever é n sobre n mais 1 entre chaves, sem precisar especificar que eu estou indo do 1 até o infinito. Tudo bem, pessoal? Todo mundo entendeu até aqui? Tem alguma dúvida? Não. Não? Tá fácil. Isso é sequência. Fácil, né? Muito bem. Aí, eu posso pensar em outras sequências. Vamos supor que eu pense nessa daqui, ó. Por exemplo, menos 1 elevado a n, n mais 1, sobre 3 elevado a n. Bom, nessa daqui, eu não coloquei que o n vai de 1 até o infinito. Então, vamos colocar, né? Quem seriam na outra anotação? Agora, eu vou pegar a anotação de lista. O que é essa sequência? Bom, quando eu estou no 1, eu vou no menos 1 elevado a 1, que é colocar o sinal de menos, 1 mais 1, 2, sobre 3 elevado a 1, que é 3. Na segunda casa, eu substituo o n2. Menos 1 ao quadrado dá 1. 1 vezes n mais 1 vai dar o n mais 1, mas eu estou no caso 2. Então, é 2 mais 1, que é 3, sobre 3 elevado a 2. Pronto. Quem é o próximo? Agora vai ser menos, porque é menos 1 elevado a um número ímpar, a 4 sobre 3 elevado ao cubo. E eu continuo, tá bom? Essa sequência nessa anotação pode ser escrita dessa maneira. Lembrando que eu também poderia ter escrito dessa maneira aqui, ó, menos 1 elevado a n, n mais 1 sobre 3 elevado a n, com n variando de 1 até infinito. E poderia também ter escrito desta maneira aqui. Certo? Poderia ter escrito dessas 3 maneiras. Bom, agora eu vou colocar um outro exemplo que pode ser não tão direto, mas ainda é um exemplo simples, que é o seguinte. E se eu pensasse assim, ó, raiz de n menos 3, com n variando de 3 até o infinito. Aí é uma pessoa já mais criteriosa ou mais detalhista fala, isso não é sequência. Por que não é sequência? Porque as minhas sequências sempre começam no 1. Não é? E essa daqui está começando no 3. Tudo bem. Mas não tem problema. Por quê? O que aconteceria nesse caso? Vamos abrir na notação de lista. Quando n é igual a 3, eu tenho o quê? Eu tenho raiz
de 3 menos 3, que é 0. Quando n é igual a 4, eu tenho raiz de 4 menos 3, que é 1. Quando n é 5, eu tenho raiz de 5 menos 3, que é 2. E assim por diante. Observa que, então, na verdade, o que eu tenho aqui é o seguinte. Eu tenho, vê se vocês concordam comigo, eu vou ter raiz de j mais 1, desculpa, menos 1, de j menos 1, com j variando de 1 até o infinito. Concorda? É a mesma coisa, certo? Então, por isso, esse cara aqui também é sequência, certo? Ou, o que eu quero dizer para vocês? Na sequência, dado uma sequência, você pode pegar os termos depois de um certo n, que isso ainda vai ser uma sequência. Mas, lógico, você tem que ter esse cuidado de reescrever, que nem eu fiz aqui. Observa que aqui começava no 3 e eu fiz começar no 1, tá bom? Já volto, só um instante para ver se eu paro essa cachorra que está latindo. Muito bem, pessoal. Então, alguém tem alguma dúvida desse exemplo? Então, eu vou colocar de uma maneira geral, que é o seguinte. Observação. A observação geral que eu fiz é o seguinte. Se eu tenho que um AN com n indo de 1 até o infinito é sequência, então eu vou ter que um AN com n começando de um número ou outro, sendo k até infinito, também vai ser sequência, certo? Isso porque esse cara aqui é a mesma coisa do que j mais k menos 1 com j do 1 até infinito, tá bom? Então, esse cara aqui é sequência. E é sequência por causa disso daqui, tá? Bom, já estou começando a colocar aqui uma abreviação que eu sempre uso, tá? Sequência eu costumo abreviar por sec. Muito bem. Uma definição também importante observa que esse AN joga um papel fundamental em todas as sequências. Olha só, apareceu esse AN em todos os meus exemplos. Aqui, certo? Esses ANs, por serem especiais, eu dou um nome para eles. Eles são chamados de termo geral da sequência. Então, dado uma sequência AN, nós vamos dizer que esse termo AN é o termo geral da sequência, tá bom? Bom, então, eu poderia, por exemplo, colocar assim, ó, um exemplo. Determine o termo geral da sequência. Vou colocar essa sequência aqui, ó. Por exemplo, 3 sobre 5, 4 sobre
25, 5 sobre 125 e assim por diante. Quem é o termo geral dessa sequência? O termo geral dessa sequência seria um AN, de modo que eu colocasse assim, ó, AN, com N indo de 1 até o infinito, certo? Esse é o cara que eu quero encontrar. Mas quem é ele? Vejamos. Para ver ele, eu posso observar o seguinte. Solução. O que eu tenho no numerador, né? O que eu tenho no numerador? No numerador eu tenho 3, 4, 5 e assim por diante. Certo? É isso que eu tenho no numerador. Deixa eu escrever melhor aqui. Isso que eu tenho no numerador. Tá. Como seria o termo geral desse cara? Bom, o termo geral desse cara, eu poderia pensar... O N sempre começa no 1, né? Então, eu poderia pensar que é assim, ó. É 2 mais um N. Com N indo de 1 até infinito. Por quê? Ora, substitui o N no lugar do N e coloca 1. Eu tenho 2 mais 1, que é 3. E a próxima casa? A próxima casa é N igual a 2. 2 mais 2, 4. A próxima casa, N igual a 3. 3 mais 2, 5. Então no numerador eu tenho que o numerador vai estar variando dessa maneira. 2 mais N. E no denominador? No denominador pode ser um pouquinho mais complicadinho, nem tanto, né? Mas eu vou escrever de uma maneira que fique um pouco mais fácil. Poderia pensar, eu tenho 5, 25, 125 e assim por diante. Isso daqui é a mesma coisa do que? 25, 5 é a mesma coisa que 5 elevado a 1. 25 é a mesma coisa que 5 elevado a 2. 125 é a mesma coisa do que 5 elevado a 3. Então, na verdade, no denominador, eu tenho 5 elevado a n, com n variando de 1 até infinito. Portanto, a minha sequência aqui, como que ela seria? Como seria a minha sequência, né? A minha sequência seria... Como que seria o termo geral dela? Bom, no numerador é 2 mais n. No denominador é 5 elevado a n, com n variando de 1 até infinito. Então, quem é o termo geral? Vai ser 2n sobre 5 elevado a n. Deste modo, o termo geral é 2 mais n sobre 5 elevado a n. Aí você às vezes fala, mas sempre o termo geral tem que ser um AN, um BN, um XN. Não precisa, mas para deixar todo mundo feliz, eu posso escrever assim. O termo geral é um AN, que é 2 mais N sobre 5 elevado a N. Tá bom? Muito bem. Mas eu quero fazer um comentário para vocês, com vocês. Essas sequências que a gente trabalhou até agora, a gente tem o termo geral. Mas nem sempre a gente vai conseguir o termo geral de uma sequência. Há sequências que é impossível de eu dar o termo geral e há sequências que é muito difícil, certo? Então, eu vou escrever aqui essa observação. Há sequências que é difícil ou impossível de determinar o termo geral. Agora eu vou dar alguns exemplos de sequências que é impossível determinar o termo geral. Pensa numa sequência assim, ó. Pn, n igual a 1 até infinito. Do seguinte jeito. Quem é o P1?
O P1 é a quantidade de habitantes no planeta Terra no dia 1º de janeiro do ano 1 depois de Cristo. O P2 é a quantidade de habitantes no planeta Terra no dia 1º de janeiro do ano 2 depois de Cristo. Isto é, esta sequência, ela é PN, é o número de pessoas no dia 1º de janeiro Nossa, que estranho. 1º de janeiro do ano N depois de Cristo. Concordam comigo? É impossível, ou muito difícil, ou quase impossível determinar quantas pessoas eu vou ter na Terra nesse dia, nesse ano, certo? Mas eu consigo construir essa sequência. Consigo, é possível. Só que não tenho um termo geral. Outra sequência que a gente pode pensar é as casas decimais de π, por exemplo. Então, quem seria a minha sequência? É 3. Qual é a próxima casa decimal do π? 1. Depois, 4. E assim por diante. Tá bom? É uma sequência que todo mundo consegue montar ela. Só que você não consegue dar um termo geral para ela, certo? Ou seja, dizer que na casa enésima vai ser blá, blá, blá em função de n. Não é possível fazer isso. Outra sequência bem interessante, essa sequência que é até uma pena que a gente não tenha tempo de falar mais dela, porque essa sequência aqui, ela é muito bonitinha, é uma sequência que aparece naturalmente na natureza, é a sequência de Fibonacci. Essa sequência, ela é assim, ó. O primeiro termo dela é 1. O segundo termo dela é 1 também, desculpa. Aí, quem que vai ser o próximo termo? Ó, os dois primeiros termos eu fixo, são 1. Quem é o próximo termo? O próximo termo vai ser o 1 mais 1, ou seja, a soma dos dois antecessores. Vai ser 2. Quem é o próximo termo? É a soma dos dois antecessores. Então, o próximo termo é 1 mais 2, que é 3. Certo? Essa é a sequência de Fibonacci. A sequência de Fibonacci, ela sempre vai estar somando os dois antecessores. Acho que para ficar mais claro aqui, é melhor deixar aqui 1 mais 1, e aqui eu vou deixar 1 mais 2. Então, quem é a sequência de Fibonacci? Ela é a sequência F1, F2 e assim por diante. Quem é o termo geral dessa sequência? Não tenho. Mas o que eu sei sobre essa sequência? Apesar de eu não ter o termo geral dela, eu sei um jeito de fazer, e eu falo que eu estou fazendo isso aqui de forma recursiva. Por que recursiva? Porque eu preciso dos antecessores para definir o meu próximo termo. Quem que é o termo Fn? É a soma dos dois antecessores, ou seja, do Fn-1, que é o antecessor do n, e quem é o antecessor do n-1? É o n-2. Então, eu vou somar o termo n-1 e o termo n-2, isso vai me dar o termo n. Essa é a minha sequência de Fibonacci. Observa que eu não tenho um termo geral para ela, mas eu consigo escrever ela dessa maneira recursiva. Muito bem. Então,
essas são algumas sequências que eu não consigo dar um termo geral para elas. Mas essas sequências a gente não vai estar dando tanta ênfase no curso. Nós vamos dar mais ênfase para sequências que são, de fato, que tem um termo geral. Por exemplo, a sequência AN sendo 1 sobre N. Essa sequência, ela é muito importante. Eu acho ela muito legal. E eu quero usar ela para dar uma motivação para vocês de um objeto que a gente vai usar daqui a pouco. Então, vamos lá. O que é essa sequência? Quem é o primeiro elemento dela? É 1 sobre 1. É 1, né? Então, eu coloco aqui o número 1. Quem é o próximo elemento? É 1 sobre 2. É o meio. Bom, para ter uma noção de onde está o meio, eu vou colocar o 0 aqui. E daí eu venho aqui, ó, no meio. Suponhamos que é aqui. Coloco aqui, no meio. Quem é o próximo termo da minha sequência? É 1 sobre 3. 1 sobre 3. Digamos que é aqui. Depois, eu tenho 1 sobre 4. Observa. Aqui, ó. Observa, eu vou parar de escrever porque eu estou me aproximando muito do zero. E já não estou conseguindo mais colocar pontos de modo que não fique bagunçado. Então, vou parar aqui. Mas eu quero que vocês observem o seguinte. Essa minha sequência, ela está, em algum sentido, caminhando para o zero. Certo? Ela está caminhando para o zero. Então, o que eu tenho, o que eu posso falar, né? Eu posso dizer que, aparentemente, o AN está se aproximando do zero quando o meu N cresce. Bom, mas esse negócio de aparentemente não é matemática. Eu preciso escrever matematicamente. Aí eu pergunto para vocês, mas o que é esse aproximando? O que é que significa isso? Qual o significado disso? Aí você que já fez cálculo 1 pode pensar, eu posso falar em limite. Limite de quê? Aí você para um pouco, você pensa, eu estou fazendo n indo ao infinito, então eu vou pensar no limite de n indo ao infinito do a n. Isso é o se aproximar. Mas daí eu pergunto para vocês, mas o que significa isso? Porque a gente trabalhou lá no cálculo 1 com limite de funções. A gente não trabalhou com limite de sequências. Tem aqui uma coisa um pouco delicada, mas que é importante vocês lembrarem. Em cálculo 1, nós trabalhamos com funções que vão em um intervalo, digamos, de m até infinito. Não vou usar m aqui, não. Vou usar outra letra. Vou usar a. Até infinito, indo em r. E eu calculei para essas funções, eu calculei o limite de x indo a mais infinito de f de x. Aí você pode dizer, mas uma sequência também é uma função. Só que tem uma diferença. Qual é a diferença? A sequência é uma função que vai dos naturais em R. A nossa função, que a gente usou lá no cálculo 1, ela vai de um intervalo em R. Então, tem uma diferença, certo? Mas, apesar de ter uma diferença, essa diferença ainda pode nos motivar a fazer a nossa definição. Então, vamos lembrar, o que significa isso, né? Que a gente viu lá em cálculo 1. Qual é o significado disso? O significado disso vocês têm que lembrar, é que para todo epsilon maior do que zero, existe um número, que eu vou chamar de m, maior do que zero,
tal que, se eu tiver que o meu x é maior do que m, então, o módulo de f de x, desculpa, vou colocar aqui limite, o limite tem que ir para alguém, né? Colocar o limite dando L. O módulo de f de x menos L é menor do que epsilon. Isso daqui é a definição de limite que nós vimos lá em cálculo 1. Aí, de novo, né? Você tem uma diferença aqui. Qual é a diferença que você tem aqui? São os domínios. Mas, no fim do dia, você pode pensar, mas eu posso fazer o mesmo. Ou seja, para a minha sequência, eu posso pensar assim, ó. O limite de n em infinito de AN ser L é a mesma coisa de copio. Vou copiar aqui exatamente igual. E daí eu vou colocando as diferenças. O que vai mudar, né? Qual é uma primeira diferença que eu vou colocar aqui? Bom, não é x, é n. Então eu vou colocar aqui n. Não é f de x, é AN. Então eu vou colocar aqui AN. Outra diferença que você tem que ter é esse M aqui, por comodidade, eu vou pensar esse M não como sendo apenas um número positivo, mas sim como sendo um número natural, certo? Então, como eu vou estar chamando ele como sendo um número natural, eu vou fazer assim, ó, existe um número natural, N, pertencente aos naturais, certo? Tal que, se o meu Nzinho é maior do que o Nzão, então acontece isso. Pronto. Está feita a minha definição de limite. Tá bom? Então, eu vou colocar aqui definição. Vamos lá para outra página. Definição. Dada uma sequência AN, esse negócio do limite tem um nome, tá? É convergir. Nós diremos que a sequência converge para L quando acontecer aquilo que eu coloquei acima. Certo? Uma sequência, então, é convergente quando ela satisfaz essa fala. Observa que é exatamente igual à fala que nós temos lá do cálculo 1, para a função. Bem parecida, na verdade. Agora eu vou colocar algumas observações sobre essas sequências que convergem para alguém. Se a minha sequência convergir para alguém, eu vou dizer que ela é convergente, certo? Então, quando existe L tal que AN converge para L, porque assim como eu tenho lá para o limite de função, há casos em que não existe o limite. Então, há casos em que não existe a convergência da minha sequência. Converge para L, nós diremos, quando existe L tal que a N converge para L, nós diremos que a minha sequência AN é convergente. Certo? Então, uma sequência convergente é aquela que converge para alguém. E tem algumas notações. Quando a minha sequência AN converge para L, uma notação que a gente pode usar, que a gente já fez acima, é limite de N indo a infinito de AN é igual a L. Essa é uma notação. Outra notação muito utilizada é assim, a N vai para L quando N vai para o infinito.
Ou, assim, a n vai para L, vírgula, quando n vai para o infinito. Outra notação também usada é simplesmente colocar assim, sem colocar nenhuma informação do n, tá bom? Todas essas notações são notações bem usuais que você pode encontrar na literatura. Então, já estou adiantando todas elas, porque caso você encontre uma delas, você já sabe o que significa. Por mais que seja uma notação que a gente não vai usar muito aqui no curso, pode ser que vocês encontrem elas em outros livros, uma vez que esse assunto vai perseguir vocês pelo longo do curso de vocês, já que é um assunto básico que a gente tem em tudo. Eu quero fazer ainda, antes de fazer exemplos, eu quero fazer uma observação, uma ilustração do limite. O que significa que a minha sequência vai estar convergindo com um certo número L? Significa o seguinte, ó, vamos colocar aqui a reta real. Digamos que o meu L está aqui. Aqui é o meu L. O que significa o limite? Significa que, você tem que lembrar, ó, o que significa AN menos L menor do que epsilon? Um significado para isso é AN menos L em módulo menor do que epsilon. Isso aqui é a mesma coisa do que dizer que o AN está entre o L menos epsilon e o L mais epsilon. Certo? Então, o que vai acontecer? Qual é a ilustração do limite? É o seguinte, você considera o intervalo aqui, L menos epsilon e L mais epsilon. E daí, o que está me dizendo a minha definição de limite? Está me dizendo que vai existir um certo N grande, tal que, a partir desse N grande, todo mundo cai aqui dentro do intervalo. Então, aqui está o N grande, a N grande mais 1. Tá, o AN grande mais 2, o AN grande mais 3, e assim por diante. E por que a noção de limite, né, é essa coisa de estar fechando, né? É por causa do seguinte, por que está se aproximando do L? Você tem que pensar que esse intervalo aqui, eu posso diminuir ele, ó. E eu posso fazer ele se aproximar do L, ó. Vou fazer ele diminuir, vou fazer esse intervalo diminuir, porque o epsilon é qualquer. Se o epsilon é qualquer, eu posso diminuir o epsilon. Quando eu diminuo o epsilon, eu estou diminuindo o intervalo. E o L sempre está dentro do intervalo. Então, quer dizer que qual é a maneira simples da gente enxergar limite? Quer dizer que o meu AN vai estar... O que significa? Estou diminuindo o epsilon e eu vou ter o AN dentro desse intervalo. Isso quer dizer que a distância entre o AN e o L está sendo diminuída. Na verdade, é assim, ó. A fala correta é assim, ó. O AN pode estar tão próximo do L quanto eu quiser, desde que o N seja suficientemente grande, tá? Desde que o N seja suficientemente grande, é essa coisa do existir esse N que eu coloquei aqui, tá bom? Muito bem. Deixa eu voltar aqui o desenho. Muito bem. Então, essa é a noção a ilustração de limite. Bom, agora vamos dar exemplos de limites. Eu vou fazer um exemplo aqui, grandão, que pode ser que até em algum lugar você encontre ele como teorema, mas eu vou escrever ele como exemplo, porque ele é muito importante. E ele vai ser, na verdade, o exemplo de quase todos os exemplos que a gente vai ver aqui, de funções, de sequências. Seguinte. Lembra que eu tenho limite? Lembra que eu tenho limite de função. E eu apresentei para vocês agora limite de sequência. Aí fica a dúvida, mas eu consigo recuperar um a partir do outro? Sim. Vamos fazer um exemplo aqui. O exemplo é o seguinte, ó.
seja f de A até o infinito. Uma função. E L, um número real. De modo que o limite de x indo ao mais infinito de f de x é igual a L. Certo? Essa daqui é a minha sequência. Tá bom? Desculpa, é a minha função que converte para L. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou construir uma sequência a partir da minha f. Como que eu posso construir essa sequência? Eu posso construir assim, ó. Defina f, desculpa, letra maiúscula, né? Começo de frase. Aí eu vou definir a sequência do seguinte jeito. O meu AN será o f de n. Mas você tem que lembrar, f só está definida para valores maiores do que A. Então, isso é para números naturais maiores do que A. Tá bom? Note que, melhor, escrever assim, temos que se o limite da função é L, então o limite do AN também vai ser L. Então, olha só, dado uma sequência, dado uma função, eu recupero ela por sequência. Vou fazer uma ilustração disso. Como seria isso? É assim, ó. Vamos fazer aqui uma ilustração. Deixa eu colocar aqui a assíntota, que é o L. Digamos que o L esteja aqui. Ó. Essa aqui é a minha assíntota. Quando eu digo que o f, a função f converge a L, isso quer dizer que a minha função vai ter um movimento assim, né? Ó, se aproximando do L. Agora, quem vai ser a minha sequência? A minha sequência é, aqui está o A. Aí o que eu vou fazer? Pega um N que está para frente do A. Esse aqui é o meu AN. Depois, pega um próximo. Esse aqui. Depois, sei lá, aqui, aqui, aqui. Observa que a minha sequência também está se aproximando do L. Essa é a ilustração. Mas eu preciso mostrar isso de maneira formal, matemática. Então, agora eu vou mostrar isso de maneira matemática, que de fato isso acontece. Aí eu venho e coloco, de fato. Vamos lá. Se eu tenho que o limite de x indo ao infinito de f de x é L, isso significa que para todo epsilon maior do que zero, vai existir um m maior do que zero, tal que, se eu tiver que o meu x é maior do que m, então o módulo de f de x menos L perde para epsilon. Essa aqui é a definição do limite. Agora eu quero mostrar que a minha sequência também vai, tá bom? Para isso, eu vou fazer o seguinte, em particular, eu vou reescrever essa frase acima, só que no lugar de colocar x sendo um número, eu vou pegar n natural. Então, eu vou fazer assim, ó, tal que se n é um número natural e n é maior do que m, então eu tenho f de n. Certo? Mas daí você pensa, mas o que é f de n? F de n é o meu próprio AN. Então eu venho e coloco. Isso daqui é a mesma coisa. Vou colocar assim, ó, C somente C. É a mesma coisa do que... Aí aqui, ó, no lugar do meu f de n, eu coloco AN. Aí tá quase pronto.
A única coisa que eu tenho de dificuldade é o seguinte: na definição de sequência, eu não tenho um M no número real qualquer, mas sim um natural. Então, para terminar, eu faço assim, ó. Sendo N um número que é maior do que M, temos que, se N pertence aos naturais e N é maior do que Nzão, então, bom, se o N é maior do que Nzão e o Nzão é maior do que M, então o Nzão é maior do que M. Aí eu uso a minha fala acima. Se o Nzão é maior do que M, então o meu AN menos L é menor do que Epsilon. Portanto, o que eu acabei de mostrar? Portanto, acabei de mostrar que para todo Epsilon maior do que zero, existe um N natural, tal que, se o N é um número natural e N é maior do que Nzão, então o AN menos L é menor do que Epsilon. Olha que beleza. Por que isso aqui é legal? Deste modo, eu acabei de mostrar o quê? Bom, essa fala que eu acabei de mostrar é exatamente dizer que limite de n indo a mais infinito do AN é L. Tá bom? Alguma dúvida, pessoal? Alguém não entendeu alguma coisa nesse exemplo? É só colocar na definição e fazer rodar o negócio. Por que esse exemplo ele é importante? Porque com esse exemplo eu recupero tudo que eu fiz em cálculo 1 para esses limites. Então, por exemplo, se eu pergunto para vocês a sequência, esse A está parecendo um L, a sequência 1 sobre N é convergente? O que vocês acham? Na nossa ilustração, lá no início, eu falei assim, a sequência 1 sobre N parece que está se aproximando do zero. Mas eu não tenho garantia disso. Eu tenho que fazer. Como que eu faço, então? Eu posso pensar assim, ó. Assim, ó. Note que o limite de x indo a mais infinito de 1 sobre x é igual a zero. Vocês fizeram isso em cálculo 1. Deste modo, usando o exemplo acima, temos que o limite de n indo a mais infinito de 1 sobre n é zero. Então, você acabou de ver que essa sequência é, de fato, uma sequência convergente, tá bom? Eu vou deixar agora alguns exemplos para vocês, e daí vocês façam enquanto eu faço a chamada. Se vocês tiverem alguma dificuldade, a gente pode conversar sobre eles depois da chamada. Ou a gente pode conversar no nosso Tira Dúvida das sextas-feiras. Na verdade, eu deveria ter escrito assim, né? Calcule. Calcule. Esse aqui, o último, vai escrever diferente.
a sequência ln de n sobre n é convergente? Tá bom? Tentem fazer esses exemplos, então, enquanto eu faço a vossa chamada. Estão entendendo, pessoal, o conteúdo? Está com alguma dúvida? Lembrando, toda dúvida pode me questionar, pode me pausar. Estou aqui para isso. Ajudar vocês a entenderem o conteúdo. Começar com a engenharia ambiental. O Arthur de Moraes está aqui? Não? Caio Ramon? Não? Faltou? Cláudio Lucas? Pode falar, pessoal. Fica mais fácil para mim, viu? Cláudio Lucas. Tá. Ok. A Larissa está presente? Faltou? O Márcio Igor? Quem não tiver microfone, pode escrever no chat, só que eu vou pedir para alguém me ajudar e falar o nome. Márcio Igor faltou? A Larissa respondeu no chat. Quem? A Larissa. Larissa no chat, ok. O Márcio Igor faltou. O Pedro? Pedro faltou? A Simone, acho que está aqui, né? Eu conversei com ela pelo menos no início da aula. Sim. Muito bem. Vamos ao próximo, então. Agora, o próximo é engenharia de petróleo. O David Pierre. Faltou? Eduardo Mateus. Faltou? Jaires. Presente. Ok. Júlio César. Faltou. Então, está feito a engenharia de petróleo. Próximo. Agora, engenharia química. A Bruna Letícia. Respondeu no chat. Obrigado. Laine. Presente. Ok. Josefane. Faltou. Leonardo. André. Noronha. Faltou. Luiz Guilherme. Desculpa. Presente. Ok. Nayara Feitosa. Faltou. Respondeu no chat. Obrigado. Sabrina. Faltou. Cíntia da Silva. Presente. Ok. Agora, o próximo é química física. Alex Rodrigues. Faltou. Respondeu no chat. Ok. Helder Correia. Helder faltou. José Alves. Presente. Ok. José Francisco. Presente, professor. Ok.
Luciano Santos. Faltou. Maria Fernanda. Faltou. Matheus da Silva. Faltou. Ramsés. Presente. Ok. E o Wanderson? Presente. Wanderson. Ok, pessoal. Muito obrigado aí pela participação, principalmente, acho que da Claine, que me ajudou em falar quem estava respondendo no chat. Muito bem. Fizeram esses exemplos? Não consegui. Não conseguiu? Nenhum? Nem o primeiro? Professor, eu fiz o primeiro, mas não sei se está certo. Vamos ver a primeira. Ó, é muito simples. Você tem que... Primeiro você resgata o que você sabe de cálculo 1. Então, primeiro você faz assim, note que limite de x indo a mais infinito de x sobre x mais 1 é a mesma coisa do que limite de x indo a mais infinito. O que eu vou fazer aqui? Eu vou multiplicar em cima e embaixo por 1 sobre x. Eu vou ter 1 mais 1 sobre x. Aí esse termo vai para onde? Vai para 1 sobre 1 mais 0. Que é 1. Deste modo, se vale para x, vai valer para n. Limite de n indo a infinito de n sobre n mais 1 é 1. Se você quiser fazer um outro, eu vou pular o 2, vou fazer o 3 agora, tá? O 2 eu vou deixar de tarefa para casa. O 3. Se eu quiser fazer, então, esse daqui. Então, eu faço primeiro, note que limite de x indo a mais infinito. Oi, alguém falou alguma coisa? Então dá zero, né? Esse terceiro, Esse se for terceiro igual, tamanho. se Vamos ver. for olhando para o 1, Oi? se eu seguir o modelo do 1, então... Aí Dá eu zero? sei. Por quê? A gente pode pensar assim, ó. Eu não O sei. LN vai... Segundo que é 20 do 1. Não Desculpa, sei. tá falhando um pouquinho, mas vamos lá. A gente pode pensar assim, ó, o LN, quando o x vai para o infinito, ele vai para o infinito. O x, quando vai para o infinito, vai para o infinito. Então, tem uma indeterminação aqui, de infinito sobre infinito. Quando eu estou trabalhando com indeterminação, eu posso usar o nosso famoso L'Hopital. Por L'Hopital, eu vou ter aqui, então, a derivada do Ln é 1 sobre x, a derivada do x é 1. Então, isso aqui é a mesma coisa que o limite de x indo ao infinito de 1 sobre x. E esse vai para zero. Deste modo, o limite de n indo ao infinito de Ln de n sobre n é zero. Tá bom? Muito bem. Então, desta maneira, eu recupero alguns limites, certo? Mas, lógico, nem toda sequência pode ser escrita como uma função. Tá? Aí você, então, por causa disso, precisa desenvolver os resultados que você fez lá no cálculo 1. Você precisa se perguntar se eles ainda valem aqui para sequências. Então, uma primeira coisa que você poderia se perguntar é: valem as propriedades aritméticas? Ou seja, limite da soma é a soma dos limites, limite da multiplicação é a multiplicação dos limites, limite da divisão é a divisão dos limites. E a resposta é afirmativa. Vou colocar aqui, então, esses resultados. Então, se eu tiver duas sequências, por exemplo, se AN e BN
são sequências tais que o limite da AN é A e o limite da BN é B, então valem o limite de n indo ao infinito da AN mais BN vai ser o limite da soma. É a soma dos limites, A mais B. Depois, o limite de n indo ao infinito na multiplicação AN vezes BN. Ele vai ser a multiplicação dos limites, vai ser A vezes B. Uma coisa também interessante de se dizer, se eu tivesse uma constante multiplicando, por exemplo, eu tenho um lambda. Lambda vezes AN. Bom, esse cara vai ser lambda vezes A. Nesse daqui, na verdade, eu nem precisava ter feito ele, porque eu posso pensar assim, ó. Lambda é a sequência constante. O limite da função constante é a própria constante. Então, o mesmo vai acontecer para a sequência. Então, a C, na verdade, é exatamente a B, um caso particular da B, aonde uma das sequências é a sequência constante. Tá bom? Outro caso que eu posso pensar é na divisão. Se eu tiver... Opa. BCD. Divisão. Se eu tiver limite de n indo ao infinito de AN sobre BN, o limite da divisão é a divisão dos limites. Então, isso aqui vai dar A sobre B. Mas, para isso, você precisa de uma coisa, que é o seguinte, desde que faça sentido. Então, o que eu preciso? Eu preciso que o B seja diferente de zero. Não só o B, mas também os BNs, porque não existe divisão por zero. Tá bom? Então, desde que esses caras aqui sejam diferentes de zero, eu tenho esse resultado. Muito bem. A demonstração eu não vou fazer, porque ela é bem semelhante à demonstração feita no cálculo 1. Então, eu vou deixar de exercício. Tá bom? Muito bem. Agora eu quero recuperar mais uma coisa do cálculo 1. Recuperei aqui as propriedades algébricas. Aritméticas. Estão recuperadas. Agora eu quero recuperar mais uma coisa. O que eu quero recuperar? Eu quero recuperar uma noção que eu tenho lá no cálculo 1, que é assim. Vocês têm que se lembrar. No cálculo 1, se eu tenho uma função f, vou colocar assim. Eu vou primeiro escrever a expressão e depois eu vou escrever o que a gente precisa. Acho que fica mais fácil. Oxe, o pessoal está entrando agora, tão cedo. Bom, você lembra que no cálculo 1 eu tenho uma condição que me deixa passar o limite para dentro. Tem uma condição que me deixa fazer isso. Qual é ela? Alguém sabe me dizer qual é ela? Digamos que o limite dessa G é L. Qual é essa condição? Alguém se lembra? É a minha função f ser contínua em L.
se o limite da de dentro vai para L e a minha função f de fora é contínua no L, então eu posso passar o limite para dentro, certo? Essa é uma ferramenta muito útil. Aí eu pergunto para vocês, será que isso ainda vale para o sequência? E a resposta é afirmativa. Eu vou colocar aqui o teorema. O teorema é o seguinte. Sejam AN uma sequência tal que o AN converge para L. Aí eu vou pegar o seguinte, se eu tenho I um intervalo tal que L, que é o limite da sequência, pertence a esse intervalo, e f é uma função que vai de I em R, que é contínua em L, então eu vou ter que o meu limite de n indo ao infinito do f aplicado no AN vai ser a mesma coisa do que f aplicado no limite de n indo ao infinito de AN. Tá bom? Você tem esse resultado aqui. Vamos fazer a demonstração dele rapidinho. Estou em dúvida se eu faço ou não, mas eu vou fazer. A gente faz rapidinho. A demonstração é a seguinte. Primeiro, eu sei que a F é contínua em L. Então, eu faço assim, como F é contínua em L, temos que para todo epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que, se eu tiver x menos L menor do que delta, então o f de x... Desculpa. Tá. É isso mesmo. Menos f de L é menor do que epsilon, certo? Isso daqui é da definição de ser contínua. Por outro lado, eu tenho que limite de n indo ao infinito de AN é igual a L. Mas isso significa que vou escrever, na verdade, assim, escrever melhor, escrever bonitinho, né? Por causa disso, eu vou ter que, agora para esse delta, eu vou ter que vai existir um n pertencente aos naturais, tal que, se o meu nzinho for maior do que o nzão, então o módulo do AN menos L é menor que delta. Mas agora, observa uma coisa comigo. Vamos chamar esse passo aqui de cima de estrela. Isso aqui que a gente fez de estrela. Ó, se a diferença de x com L é menor do que epsilon, AN menos L é menor do que delta, desculpa, menor do que delta. Então, o que eu vou ter? Então, eu vou ter que o módulo da f de AN menos f de L é menor do que epsilon. Mas observe, o que eu acabei de mostrar? Acabei de mostrar que para todo epsilon maior do que zero, para todo epsilon maior do que zero, existe um n natural, tal que, se eu tiver que o meu nzinho é maior do que nzão, então o módulo do f de AN menos o f de L
é menor do que epsilon. Ah, mas isso é o quê? Isso é exatamente a definição de limite de n indo ao infinito do f de AN ser o f de L. Certo? Mas aí você pensa, quem é L? L é o limite da AN. Então, isso daqui é igual. Ficou feio, né? Deixa eu escrever melhor. F de L. Mas L é exatamente o limite de n indo ao infinito do AN. Tá bom? Então, eu tenho isso daqui. Vamos fazer... Está feita, então, a demonstração. Vamos fazer um exemplo em que fica nítida a importância deste teorema. É o seguinte. Suponhamos que a n é uma sequência tal que o limite de n indo ao infinito da AN é igual a L. Aí eu peço para vocês, calculem o limite de n indo a mais infinito do módulo de AN. Como que eu posso fazer essa? Solução. Eu posso fazer simplesmente assim, ó. Já que a função f de x igual a módulo de x é contínua, a gente viu isso em cálculo 1. Segue pelo resultado acima, é um teorema, né? Teorema acima. Que o limite de n indo a mais infinito do módulo de AN, ó, módulo é uma função contínua, então eu posso entrar com limite dentro dela. Quanto que é o limite da AN? É L. Então, isso aqui dá módulo de L. Tá bom? Então, eu tenho isso. Só uma observação desse exemplo é que, em particular, o que você acabou de mostrar é que se a N vai para L, então o módulo de AN vai para o módulo de L, certo? Foi isso que a gente acabou de mostrar. Eu quero só deixar aqui ilustrado, em particular, o caso em que L é igual a 0. Por que eu destaquei ele? É sempre verdade que se a N vai para L, então o módulo de AN vai para o módulo de L. Isso a gente acabou de ver que é sempre verdade. Mas por que eu destaquei esse em verde em particular? Porque esse daqui é o único L onde vai valer a recíproca. O que é a recíproca? Vai valer que se o módulo vai para 0, então a sequência vai para 0. Por isso eu destaquei ele. Eu vou fazer isso mais para frente, tá bom? Mais para frente eu vou mostrar para vocês que vale a recíproca desse também. Mas para isso eu vou precisar de mais ferramentas. Então, por isso que eu deixei aqui apenas, ainda não fiz. Tá? Bom, qual é a ferramenta que eu preciso? A ferramenta que eu preciso é o teorema do confronto, tá? Mas antes de fazer o teorema do confronto, eu queria fazer mais um exemplo desses que eu passo o limite para dentro. Vou fazer um bem simples, assim, ó, limite de n indo a mais infinito do seno de π sobre x. Essa sequência, seno de π sobre x é convergente? Para fazer isso, o que eu posso pensar? Posso pensar simplesmente f de x igual a seno de x é contínua, não é?
É uma função contínua. A gente estudou isso em cálculo 1. Então, eu posso passar o limite para dentro da minha função. Agora eu penso, para onde vai esse limite? Bom, 1 sobre n vai para zero. Então, isso vai para seno de zero. E quanto dá seno de zero? Seno de zero dá zero. Pronto, acabou. Não tem o que fazer. Muito bem. Agora, como eu estava falando para vocês, vamos fazer o teorema do confronto. Será que vale o teorema do confronto? Vejamos se vale. Não vou fazer a demonstração, tá? Só vou enunciar o teorema. Teorema. Como que eu vou enunciar ele, né? Você tem que lembrar do teorema do confronto. No teorema do confronto, você tem 3 funções. Aqui você vai ter 3 sequências. Essas sequências são tais que vai existir um número. No teorema do confronto, tem uma vizinhança aonde vale que elas estão ensanduichadas, né? Uma é menor que a outra, menor que a outra. Para uma vizinhança. Aqui não é uma vizinhança, é a partir de um n, certo? Então, por isso eu coloquei esse n. De modo que a partir desse n, eu vou ter que o AN é menor ou igual que o BN, e o BN é menor ou igual do que CN. Para todo n que seja maior do que esse n maiúsculo. Tá bom? Vou pegar essas 3 sequências. E daí eu vou fazer o seguinte. Se a sequência da ponta esquerda existe o limite dela, é, por exemplo, L. E também a da direita também existe o limite dela. E ele também é L. Então, a do meio vai existir o limite dela. E o limite dela vai ser também L. Tá bom? Essa daqui é, então, a nossa enunciado do teorema do confronto. E como consequência dele, como eu falei para vocês, nós vamos conseguir fazer o seguinte resultado. Se eu tenho uma sequência AN tal que o limite do módulo do AN é igual a zero, então o limite da minha AN também vai ser zero. Olha que interessante. Acima eu fiz que se o AN vai para zero, então o módulo vai para zero. Agora eu estou fazendo o contrário. Se o módulo vai para zero, então a minha AN também vai para zero. E a solução disso é muito simples. O que eu faço? Eu observo que eu quero calcular o limite da AN, certo? Então, o que eu observo? Eu observo que a minha AN, todo mundo concorda que um número sempre perde para o seu módulo, não é? Todo número é menor ou igual do que o seu módulo. E todo número é maior ou igual do que menos o seu módulo. Certo? Então, eu fiz o meu sanduíche aqui, igual acima, porque no teorema do confronto eu preciso fazer um sanduíche. Tá aqui o meu sanduíche. Agora, o que mais que eu preciso? Eu preciso calcular o limite das pontas. O limite das pontas é simples. Por quê? Eu já sei, por hipótese, que o limite da ponta direita
igual a zero. E o outro? O limite do n indo ao infinito do menos módulo de AN. Para o outro, eu posso usar a propriedade aritmética, de limite, e tirar esse menos 1 para fora do limite. E daí eu vou ter menos 0. E menos 0 é 0. Então, tanto a sequência da esquerda quanto da direita vão para 0. Portanto, pelo teorema do confronto, temos que a do meio é 0. Tá feito. Bacana, né? Bacana. Bom, então tá feito esse. Vamos ver mais um. Um exemplo bem interessante. O próximo, para mim, é um dos exemplos mais legais que a gente tem, que mostra mesmo a eficiência do que, na verdade, eu vou usar no próximo exemplo. Eu vou usar esse exemplo que eu fiz, ó. Se o limite do módulo vai 0, então o limite da sequência também dá 0. O próximo exemplo é: calcule o limite de n indo ao infinito de menos 1 a n sobre n. Bom, você poderia pensar, é a multiplicação de duas, é a multiplicação da menos 1 a n vezes a 1 sobre n. Sim, justo. E daí você fala, a 1 sobre n vai para 0. Sim, justo. Mas e essa aqui? Até agora, a gente não fez nada com ela, né? Lógico, quem está mais adiantado ou quem já viu o curso pode falar, essa outra é limitada. Uma limitada vezes uma que vai para 0, vai para 0. Sim, isso é verdade. Só que isso é uma consequência do teorema do confronto que a gente não viu ainda. Mas a gente pode fazer. Bom. Mas eu quero usar o teorema acima, o exemplo acima, na verdade. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer assim, solução. Note que, em módulo de menos 1 elevado a n sobre n. Quanto que dá esse limite aqui dessa função, dessa sequência em módulo? Bom, você vê que esse cara aqui é o limite de n indo a infinito. Módulo da divisão é a divisão dos módulos. Módulo de menos 1 elevado a n é a mesma coisa do que, fazer bem passo a passo, a mesma coisa do que módulo de menos 1 elevado a n. N é um número positivo, que é um natural, então é o próprio n. Módulo de menos 1 é 1, então eu caí aqui em 1 elevado a n. 1 elevado a n é 1, 1 sobre n. Limite de 1 sobre n, a gente já viu que é 0. Então, pelo teorema acima, temos que o limite de n indo ao infinito de menos 1 elevado a n sobre n é 0. Tá bom? Muito bem. Antes de continuar, eu quero fazer um corolário. Deixa eu pensar. Não, eu vou fazer depois. Eu ia fazer aquilo que eu falei de limitada, mas eu vou fazer depois, porque eu ainda não falei de sequência limitada. Vou deixar mais para frente para fazer isso. Muito bem. Certo. Joia. Vamos fazer mais um de
de teorema do confronto, bem interessante. Bem interessante. Esse aqui também, esse é muito legal. Esse é muito legal. Essa sequência aqui, ó, n fatorial sobre n elevado a n. Essa sequência é convergente? Isso aqui é muito legal. Bom, é lógico que esse exemplo é um nítido exemplo que não se enquadra no que a gente fez de passar para uma função. Por quê? N fatorial só está definido quando n é um número natural. Eu não tenho, por exemplo, π fatorial. Certo? Eu não tenho, sei lá, 7 sobre 2 fatorial. Não tenho isso. Certo? Mas, mesmo assim, eu consigo calcular esse limite usando a minha teorema do confronto. Como que eu vou fazer isso? Eu faço assim. Note que, primeiro, note que n fatorial. O que é n fatorial? É n vezes n menos 1 vezes até 2 vezes 1. Certo? Aí eu vou fazer o seguinte, observa o seguinte, n eu copio. n menos 1 é menor do que n. n menos 2 também é menor do que n. Vou fazer todos eles menor do que n, até esse. O 1 não. Quantos n's eu tenho aqui? Eu tenho n elevado a... Não era para ser n casas? Então eu vou ter n elevado a n menos 1. Por quê? Porque o 1 eu não peguei. Certo? Eu tenho n elevado a n menos 1. Por que é legal eu fazer isso? Deste modo, eu concluo, então, que a minha n fatorial sobre n elevado a n é menor ou igual do que n elevado a n menos 1 sobre n elevado a n. Mas isso é a mesma coisa do que n elevado a n menos 1 menos n. Que é a mesma coisa que n elevado a menos 1, que é a mesma coisa que 1 sobre n. Logo, o que eu vou ter? Eu vou ter que o meu n fatorial sobre n elevado a n é menor ou igual do que 1 sobre n. E esse cara sempre é positivo, certo? Agora, para concluir, eu faço assim, como o limite de n indo ao infinito do zero é o próprio zero, e o limite de n indo ao infinito de 1 sobre n também é zero, segue do teorema do confronto, ó, está ensanduichado. As duas das pontas vão para zero. Então, eu tenho do teorema do confronto que limite de n indo ao infinito de n fatorial sobre n a n dá zero. Tá bom? Tá feito. Bom, eu vou deixar de exercício para vocês um último. Não vou fazer, mas vou deixar de exercício para vocês. Quero que vocês pensem. E se vocês tiverem dificuldade, a gente pode conversar na próxima aula. Um exercício é assim, ó. Para quais valores inclusive, ele está feito no livro, tá? Na verdade, eu vou pedir para vocês tomarem cuidado na leitura do livro, que esse capítulo, principalmente, o livro faz de uma maneira um pouco acalchambrada, eu acho. Então, é esse aqui, tá bom? Muito bem, pessoal. Eu acho que tá bom. Tá bom? Vamos parar por aqui.
Já são 9h15. Mas alguém tem alguma dúvida? Se alguém tiver alguma dúvida, a gente tem uns minutos finais para tirar as dúvidas de vocês. Não? Esse assunto é um assunto bacana, tá, pessoal? Vão se acostumando, né? A gente vai trabalhar com sequência. Um último comentário que eu queria fazer apenas para vocês você viu que a gente eu acho que eu não vou fazer esse comentário, não. Eu ia fazer um comentário, mas... Bom, eu vou fazer rapidinho. A gente usou limite de função para ter resultados de limite de sequência. Uma coisa interessante é que também há uma definição de limite de função usando sequência. O que eu quero dizer é assim, o caminho que a gente usou aqui foi, primeiro faz função e depois faz sequência e usa o que a gente fez de função para trabalhar aqui em sequência. Mas existe também um caminho contrário. O caminho contrário que é, eu faço todo o meu conhecimento de sequência e uso isso para trabalhar com funções, tá bom? Isso você tem, por exemplo, no livro do Terence Tao de análise. Ele faz essa construção bem legal. Não estou recomendando que vocês leiam esse livro, porque é um livro bem pesado. Se vocês não conhecem, Terence Tao é um medalhista Fields. Medalhista Fields quer dizer... a medalha Fields é um equivalente ao prêmio Nobel, se você quiser fazer essa equivalência. Então, o que eu quero dizer, é um cara muito gabaritado, é um fenômeno da matemática. Esse é um dos raros que eu falo de pessoas brilhantes. Mas o que eu quero só chamar atenção para vocês é isso. O caminho que a gente usou foi faz função e usa o que eu sei de função para a sequência. Mas existe um outro caminho contrário, que na verdade eu acho, inclusive, que é o caminho mais correto de constrói sequência, desenvolve tudo que você tem em sequência e depois você faz em função. Tá? Mas eu estou dizendo isso como informação para vocês, tá? Que para mim esse é o caminho mais correto, mas por causa de questões pedagógicas, a gente, principalmente num curso inicial, a gente escolhe fazer o caminho contrário, que é primeiro faz função e depois sequência, tá bom? Muito bem, feito esses comentários, se ninguém tem mais nenhuma dúvida, então eu vou estar encerrando a aula. Obrigado pela presença de todos e a gente se vê na próxima aula. Um abraço e até mais. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, professor. Bom dia. Bom dia.